Em nota ao portal F5, a Cazé TV afirmou que realizou ajuste na forma de exibição das publicidades da Casa de Aposta após receber críticas. Apesar das mudanças, o CONAR entendeu que havia elementos suficientes para considerar eliminar e determinar a interrupção imediata das peças questionadas. O pessoal veio falar, nossa, isso é tudo um movimento orquestrado pela esquerda para derrubar a TV, por causa que a Rede Globo perdeu a sua autonomia. Eu quero mais é que a Rede Globo se foda, tá? Eu acho que a grande questão de que a gente tem que realmente cobrar não é Cazé TV, não são os comentaristas, não é nem a Live Mode. A gente tem que cobrar os próprios senadores e os próprios deputados para que a publicidade das bets seja sumariamente proibida. Tem que ser taxativo, tem que ser proibido. Mais um react na Banguela. Agora nós vamos ver o vídeo do Edson Castro falando e refletindo sobre as críticas que foram feitas recentemente à Cazé TV, e ele ponderando se a gente foi ou não, se a gente pegou ou não pesado, se a gente exagerou ou não. Vamos ver junto isso agora e vamos tecer os nossos sempre pontuais comentários. Estamos sendo injustos com a Cazé TV? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Cazé TV. A gente falou um pouquinho sobre as bets na Cazé TV na última semana, um vídeo que repercutiu bastante. E eu já vou avisar pra vocês, tá? Esse tipo de vídeo eu deixo com os comentários trancado. E o único comentário disponível que fica no corte é um de apoio a viciados a bet, né? Quem tem problema com bet, eu deixo um link pros apostadores anônimos. Então... Achei isso foda, tá? Achei isso foda, inclusive podemos pensar em repetir a mesma estratégia. Achei isso muito foda. Parabéns, Edson. Muito bom. Mas eu quero lacrar, quero deixar o que eu pensei aqui, quero falar não sei o que lá. Irmão, tem um monte de lugar na internet onde você pode fazer isso, mas como a gente sabe que o problema de aposta no Brasil é um problema endêmico, o único comentário que eu deixo aberto quando a gente vai falar sobre bet aqui nesse canal é apenas esse, porque a gente não vai servir de normalização nem de incentivo de bet aqui nesse canal, tá bom? Seguindo o papo, eu achei um post que ele fala um pouco da defesa do porquê as pessoas defendem a Cazé TV, e eu acho muito justo. Eu acho isso daqui muito justo. Ninguém defende a Cazé TV porque acha que é uma ONG ou uma instituição de caridade. Ninguém liga se a Live Mode está sediada em paraíso fiscal ou na puta que pariu. As pessoas defendem porque podem abrir o celular, ligar a TV e assistir de graça conteúdos que antes estavam atrás de um paywall caríssimo. Quem acompanha esporte o ano inteiro não é turista de futebol. Quem vê há 4 anos sabe a diferença que isso faz. O Disney Plus custa R$70 por mês, para muito de serviços, cobra uma entrega com uma experiência pior. O telespectador comum está pouco se lixando para a estrutura societária da empresa. Só quer apertar o play e ver o jogo. Parem de falar sobre o mercado que vocês claramente não conhecem. E aqui os caras estão brigando aqui sobre quem é dono da Cazé TV, sobre o que serve a Cazé TV. Bom, até agora, eu não tinha visto muito esses comentários, não, no sentido de meio que, foda-se estrutura, foda-se como funciona a estrutura, eu quero ver jogo de graça. Eu confesso que eu não vi muito esse tipo de comentário, pode ser uma questão de bolha, mas eu não vi muito esse tipo de comentário. Dentro da bolha que eu consumo, que eu estou mais habituado a digitalmente frequentar, massivamente as pessoas descendo o pau na Cazé TV. Mas é isso, a gente continua falando sobre isso daqui a pouco. E essa semana saiu essa notícia daqui, tá? Que o Ministério Público abriu uma investigação sobre a Cazé TV por anúncios de bet na Copa. E na sequência também saiu uma outra notícia falando que a Cazé TV tinha sido notificada pela CONAR. CONAR recomenda a suspensão de publicidade de bets na Cazé TV durante a Copa. A Cazé TV afirmou que realizou ajustes na forma de transmissão da publicidade de Casa Aposta após receber críticas de parte do público. Inclusive, vocês já devem ter reparado, porque eu acredito que vocês consumam a Cazé, assistem jogo pela Cazé TV, que diminui, assim, não é nem que diminuiu, esse tipo de publicidade direcionada e bem estruturada, de falar das odds e tudo mais, não existe mais, não tem mais. E eles continuam, porque as casas de aposta, né, as bets continuam patrocinando, então eles falam, acho que eles falam da KTO, falam da Bet Nacional e acho que da Superbet, eu não me lembro agora qual que era a outra. Eles continuam falando, mas assim, são merchans bem rápidos, eles falam bem rapidamente, e eles dão uma ênfase muito grande em, tipo, jogue com responsabilidade, não sei o quê. Inclusive, as próprias casas de apostas começaram a fazer, dentro da própria estrutura do aplicativo, eles têm. Então, por exemplo, uma das bets, eu não lembro qual que é agora, você coloca um limite de dinheiro, que é teoricamente o que você
o limite do diário de quanto você pode apostar, ou quanto você pode perder. Tem, numa da outra, acho que na KTO, eles fizeram um vídeo institucional do Denilson, que é um dos garotos propaganda da KTO, falando sobre você jogar com responsabilidade e tudo mais, deixando isso bem cravado. Então, eu tô achando interessante esse movimento que tem sido feito, que vem sendo feito pelas próprias bets, de adaptar a publicidade para que a mensagem da responsabilidade seja melhor divulgada. Óbvio que isso não é a solução para o problema, porque a publicidade continua sendo feita, mas é interessante como eles estão se adaptando. E o CONAR, né, Conselho Nacional de Autorregulação, suspensão de ações publicitárias de bets, a medida foi assinada pelo conselheiro, a decisão tem clareza, embora as ofertas objeto dos anúncios e análises já tenham expirado, versando sobre jogos em transmissão, a recomendação indica associação, possivelmente irregular, no sentido da apuração, daqui é tudo que tava rolando, tá? E aí, a Cazé TV, né, em nota ao portal F5, a Cazé TV afirmou que realizou o ajuste na forma de exibição das publicidades da Cazé Aposta após receber críticas. Apesar das mudanças, o CONAR entendeu que havia elementos suficientes para considerar eliminar e determinar a interrupção imediata das peças questionadas. Enquanto o caso segue em análise, o corpo técnico foi orientado a monitorar as transmissões, caso novas interações com características inseridas. E aí aqui um monte de notícia falando, né, a Cazé TV ficou quase 40 minutos sem propaganda de bet, após limitação e tal. E aí, cara, eu não posso falar por outras pessoas, eu posso falar sobre mim. Tá. O pessoal veio falar, nossa, isso é tudo um movimento orquestrado pela esquerda pra derrubar a TV, por causa que a Rede Globo perdeu a sua autonomia. Rapaziada, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Eu quero mais é que a Rede Globo se foda, tá? Eu quero mais é que a Rede Globo se foda. Se foda. Tenho zero de carinho pela Rede Globo. Não tô nem aí pra Rede Globo. Eu assisto o jogo na Cazé TV, eu adoro. Aspas fortes, hein? Aspas fortes, eu compartilho dessa aspa do Edson, mas eu quero ver o caminho que ele vai tomar falando da Globo, porque eu tava pensando nisso também. Não da esquerda, mas eu tava pensando sobre a Globo o papel da Globo nesse movimento todo. Para o trabalho do Cazé, eu quero que a Rede Globo se foda. O que a gente precisa falar aqui é que, sim, existiu um abuso na forma como a Cazé TV usou as propagandas de bet durante a Copa do Mundo, que se não ligou um sinal de alerta em muitas pessoas, inclusive em mim. Ah, mas o movimento, eu não posso falar por ninguém. Não posso falar pelo Hugo Freitas, não posso falar sobre todos os outros influenciadores que falaram a respeito, mas qualquer pessoa que entenda um pouco de como anda a economia hoje, a gente trouxe o post do Raul Senna, a gente trouxe o post de um monte de gente, qualquer pessoa que entenda um pouco como anda essa questão da bet no Brasil, sobre como fazem vítimas, E só para dar um contexto, se você está assistindo esse corte e não tem noção dos números, a gente está falando da casa dos 140, 150 bilhões de reais que nos últimos 2 anos deixaram de circular na economia nacional. Porque é um dinheiro que foi gasto em aposta, foi gasto em bet, Tigrinho, eu nem sei se entra nessa conta, mas principalmente em bet. E é um dinheiro que saiu de circulação, parou de circular na economia nacional, e foi para os escritórios dessas empresas de bet que ficam fora do Brasil. Então, essa é a base, é esse o ponto da economia que o Edson está falando. Nós estamos falando de 140 a 150 bilhões de reais nos últimos 2 anos que pararam de circular na economia nacional por conta das bets. É esse o número que nós estamos falando. Só para a gente se situar economicamente. A gente falou disso em outras lives, mas aproveitando esse corte para deixar esse número bem registrado aqui. Bets hoje no Brasil. Sabe que a forma como estava sendo feita na Cazé TV é abusiva. E eu, inclusive, falo uma frase no meu vídeo que foi ignorada, que as pessoas não prestaram atenção e que eu quero repetir aqui. Eu assisto transmissão esportiva desde moleque, gente. Não comecei a ver hoje. Então, eu sei que existiu transmissão de Copa do Mundo sem bet. Pra começar, tá? Já existiu um mundo sem bet na transmissão. Quem assistiu a Copa de 2022 da própria Cazé TV lembra que, assim, eu não lembro de propaganda de bet, na verdade. Eu lembro de propaganda do McDonald's, eu lembro de propaganda da Budweiser, eu lembro de propaganda do iFood, eu lembro de propaganda do Itaú, mas eu não lembro de propaganda de bet. E eles fizeram a transmissão de Copa do Mundo na Cazé TV de 2022. Foi a primeira vez que a Cazé TV fez transmissão de uma Copa do Mundo, que inaugurou a Cazé TV ali na Copa de 2022,
sem nenhuma publicidade de bet. Se teve publicidade de bet, eu posso estar enganado e, ok, me corrijam aí nos comentários, depois eu vou atrás. Mas eu não lembro de propaganda de bet em 2022. Eu não me lembro. E eu não lembro, inclusive, ano passado na Copa do Mundo de Clube. Teve a Copa do Mundo de Clube que a Cazé fez a transmissão, pode ter tido uma ou outra pontual, mas anos-luz de distância do que a gente estava vendo até esse movimento todo acontecer. Transmissão de Copa do Mundo. Antes que vocês... Nossa, meu Deus, mas não dá pra... Já existiu, tá? Segunda coisa, a gente viu a introdução das bets nos canais. E a gente sabe o que é uma parada aqui assim, tem a bet do Castrinho, tem a bet do Jorginho, tem o não sei o que lá. Beleza, isso já vira um white noise pra você. Você fala, puta, beleza, isso aqui foda-se, né? Propaganda e tal. Mesmo jeito que às vezes o cara for falar de um Palio, mesmo jeito que o cara for falar de um Corolla, mesma coisa o cara for falar qualquer outra coisa, você desliga, né? E vai seguir a vida. Os caras estavam parando o jogo no meio da transmissão do jogo pra falar: aí, rapaziada, odd 25-4, odd 43-2, ó. Se o Qatar fizer gol aqui, ó, é a grande chance de você ganhar dinheiro. Imagina aqui, ó, vai que pinga uma bolinha da sorte. Vai que dá. Eles estavam literalmente, é como se a gente estivesse assistindo. Eu vivi um tempo que vocês não viveram, porque eu sou um velho paia, eu tenho 40 anos. Eu vivi um mundo onde ainda existiam comerciais de cigarro. E vocês talvez não lembrem disso. Rapaz. Mas o comercial de cigarro era assim. Eu lembro que passava, por exemplo, no Sai de Baixo. Porque na época que eu era mais novo, já existiam algumas restrições aos comerciais de cigarro, né? E aí, simplesmente, quando ia ter o comercial de cigarro, ele passava num comercial mais à noite, num horário mais restrito, né? Às vezes depois das 10 da noite. E aí era um puta de um comercial. Mas em nenhum momento, o Galvão Bueno parava um jogo e falava: e aí, rapaziadinha, você já fumou um cigarrinho, ó, gente? Bora acender aquele Marlboro, minha audiência? Bora bronzear o seu pulmão? Não fique de bobeira. Look Strike. Torrado é mais gostoso. Vamos parar um pouquinho aqui o jogo do Brasa? Porque eu tive uma ideia aqui, ó. Vamos dar um pito? Cigarraço em homenagem ao Tetra. Ó. Nasceu. Nossa, meu derbão tá bom demais. Fume derby. Você sabia que quando você fuma um derby, você tem 3 vezes mais chances de beijar na boca? Homens que fumam derby são muito mais bem-sucedidos. Porque as propagandas eram bem assim mesmo, né? Propaganda de cigarro. As do Marlboro era bem assim mesmo. Escaneie o QR Code aqui e compre seu maço de cigarro. Não fazia isso. Muito menos parava a transmissão pra repetidas vezes ficar fazendo isso. Essa é que é a parada. É justamente a volumetria de propagandas, a quantidade de vezes que tava rodando. Era completamente abusivo. É a mesma coisa que se eu ficar parando o vídeo aqui o tempo todo, falar assim, gente, cupom Genética na Growth, hein? Ó, usa o cupom Genética na Growth pra comprar whey protein, roupa pra academia, vamos embora. E aí eu também vi muita gente comparando a parada do tipo assim, mas propaganda de cerveja pode. Porque pra mim, isso daí também é um pouco de uma ignorância que as pessoas têm. E tá tudo bem, porque nem todo mundo sabe disso, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma regra hoje sobre como você pode fazer um anúncio de propaganda de cerveja. Mas antes, não esqueçam o cupom Genética na Growth, tá? Vai comprar seu whey protein, sua creatina, usa o cupom Genética. Então, pra você fazer propaganda de cerveja, pra você fazer propaganda de bebida alcoólica, tem uma série de regras. Não pode ter uso abusivo. Tem alguns comerciais que você pode sequer beber a bebida alcoólica que você tá anunciando. Então, existe uma série de regras pra você fazer isso. E eu sei porque eu já cheguei a fazer propaganda de bebida alcoólica. Eu fui patrocinada por marcas, não só de cerveja, como de destilados. E assim, tinha um jurídico gigantesco, porque... mas é que faz mal. E exatamente por isso, existe uma série de regras. Por que você acha que não existe na Cazé TV eles parando e falando assim, abre sua braminha pra beber uma braminha agora, hein? Deu a hora de abrir uma braminha. Toma mais uma braminha. Dá mais uma braminha agora. Mais uma braminha aqui, ó. Use cupom Genética na Growth. Porque existe um monte de regra também, que justamente o CONAR, que justamente o Ministério Público bate. Só que a Bet, que vamos lembrar, e não vou ser hipócrita, tá? A gente sabe como nosso governo Lula abriu as pernas para bets entrarem no Brasil. Não tem... E esse é um ponto central, porque a gente... talvez ele vá abordar isso no vídeo, mas eu vou deixar para tecer esse comentário mais pro final do vídeo. Eu não vou esquecer o papel do governo nisso tudo. Nenhum.
Tenho nenhum medo de dar nomes aos bois, tá? Não fez nenhum esforço. Aliás, fizeram um esforço, tá? O Haddad fez um esforço muito grande pra arrecadar imposto em cima das bets. Isso daí a gente tem que ser bem justo, né? Que quando o homem quer arrecadar imposto, dali o Haddad nada para o homem, tá? Viciado em taxar. O Taxade. Mas, a gente Taxade foda. não pode deixar de lado exatamente a quantidade e o abuso que é. E a propaganda de bet ainda tem uma regulação muito baixa. Tem algum nível de regulação, mas é baixíssimo ainda pro que deveria ser. E isso é exatamente o que a gente deveria cobrar. Proibição de propaganda. Do mesmo jeito que é proibido fazer propaganda de cigarro hoje. É proibido, deveria ser proibido. E ponto, isso destrói. Ah, mas joga quem quer. Beleza, então fuma uma pedra de crack quem quer, fuma maconha quem quer, aborta quem quer, dirige com um cinto de segurança quem quer. E deixando cada um fazer o que quer, a gente cria uma sociedade completamente caótica, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de fiscalização, onde a gente deixa os vulneráveis a Deus dará, e depois a gente tem que lidar com o problema que isso é criado. Bota o filho na escola quem quer, vacina o filho quem quer. Vai deixando fazer o que quiser. Ué. É um ponto muito importante, esse ponto de fazer o que quiser, porque é um comentário, é um argumento muito usado também, principalmente por essa galera mais liberal e tudo mais, de que, não, a gente pode fazer o que quiser, não, mas... assim, um argumento também usado por influenciadores que divulgam as casas de aposta e as bets, né? Mas eu não tô obrigando ninguém a jogar, vai jogar quem quer, isso aqui, né, o seu Carlinhos Maia? E ignorando o impacto real que aquilo tem, né? Ignorando o impacto real que a própria propaganda, que a própria divulgação tem. Eu acho isso interessante, eu acho que, inclusive, a gente pode até trocar uma ideia sobre a divulgação das bebidas alcoólicas. Eu acho que é importante chegar nesse ponto também, e é importante debater-se a regulamentação de tudo isso, que daí volta para o papel do governo, que a gente estava falando agora há pouco. Deixa ele falar que depois a gente troca essa ideia. Segue a lei quem quer. Não é assim. Não é assim que funciona. Porque justamente todos os impostos que a gente paga, tudo que a gente paga deveria ser para ter um Estado que ajuda a regular e pensar no bem-estar social da população. Ponto. E eu quero que esse bem-estar seja pensado, porque justamente essa rapaziada que vai se endividar com bet é a rapaziada que vai precisar de mais assistencialismo, é a rapaziada que não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, é a rapaziada que vai entrar num grau de vulnerabilidade social alto. É justamente uma rapaziada que depois a gente vai ter que amparar de alguma forma. Exatamente. Inclusive, dizem que já está ficando insustentável para o SUS, para o próprio SUS, que desenvolveu, elaborou programas e protocolos para atender as pessoas viciadas em jogos, já está ficando insustentável para o próprio SUS atender todas essas pessoas. Porque a gente viu umas lives atrás o vídeo de um rapaz, acho que era Gabriel o nome dele falando sobre como que foi o processo de ludopatia nele, e como hoje em dia ele não consegue ver Copa do Mundo, ele não consegue assistir jogos de Copa do Mundo, porque é isso, em qualquer lugar que você vai ver, seja na Casé, seja na Globo, você vai ter propaganda de bet e isso funciona como gatilho pro cara. Então, toda a estrutura que existe para atender uma pessoa, independência de casas de jogos de azar e de bets e o cara da 4, existe muito investimento porque a pessoa precisa de um atendimento muito complexo no sentido de abordagem do que de atendimentos para que essa pessoa consiga encontrar uma forma de lidar com aquele vício. Então, é um gasto muito grande. Por isso que se discute, inclusive, da arrecadação do governo ser principalmente direcionada para o SUS, para o atendimento dessas pessoas. Porque vem aumentando de forma escalonada a quantidade de pessoas que estão buscando essa ajuda, principalmente e devido também ao fato de estarem falando mais sobre isso. Mas é isso, é um número, assim, um crescimento exponencial. A quantidade de pessoas que estão buscando ajuda e a quantidade de relatos que vocês podem encontrar na internet. Depois vocês entram no YouTube e colocam assim, perdi tudo para as bets, comecei a me viciar em jogo e perdi tudo. Vocês vão encontrar relatos e de pessoas que estão enfrentando esse problema desde 2020, desde 2021. Não é uma situação nova. Eu acho que a forma como a Casé TV passou a fazer a divulgação das bets, essa forma muito mais direcionada, muito mais agressiva, isso trouxe um pouco mais essa questão para a luz do debate público geral. Mas é uma questão que já tem de anos que vem sendo
um problema crescente no Brasil e que agora, de novo, o problema veio à tona de vez. Mas já tem anos que isso vem acontecendo e que as pessoas vêm enfrentando esse vício. E que essa questão, não só do Tigrinho, o Tigrinho também, mas hoje ninguém mais fala do Tigrinho, hoje é só a Bet, né? Isso vem destruindo família, vem destruindo uma série de vidas ao longo dos últimos anos e que, de novo, agora a gente está falando mais sobre, principalmente por causa da Casa TV. Não dá pra gente pegar pessoas que estão na miséria e são enganados por pessoas que são gananciosas com bet, que é a solução mágica do problema deles, serem jogados mais pra miséria, a gente fingir que eles não estão lá, porque essa conta chega depois. E outra, não acho que Rede Globo está eximida disso não, tá? Aqui, quem não assiste o canal sempre não tá ligado, mas eu já falei mais de uma vez aqui, não só aqui, como em podcast, com um monte de coisa, como simplesmente a Rede Globo, ela empurra a Bet em BBB, ela empurra a Bet em um monte de coisa. Quem lembra das propagandas da Betano no último Big Brother? Acho que nos 2 últimos Big Brothers, mas esse desse ano, as provas do líder. Eu lembro do boneco tentando falar os nomes e tudo mais, que eram os nomes em inglês ali. E aí, quando ele era eliminado, era assim, você perdeu tudo. Tente de novo na próxima rodada. Assim, absurdo. A publicidade que a Globo fez, e eu tenho isso muito claro, no próprio Big Brother desse ano, foi um bagulho inacreditável, assim. A gente assistindo assim, ia pro comercial, a gente se perguntava assim, caralho, mas não é proibido fazer esse tipo de divulgação? Talvez até aquela própria legislação do Código Penal de 1940 que a gente leu umas lives atrás, talvez se encaixaria também. E é por isso que eu acho que a Globo também tem a ver com esse movimento todo com relação à Casa TV. Eu lembro de ir no The Town, que é um festival de música, e ter um logo gigantesco no The Town de Bet Nacional. É um festival de música. Você vai apostar o quê? Vai apostar o quê no festival de música? Se o Liam e o Noel Gallagher vão sair no soco no meio do festival, qual é a odd pro Liam capotar o Noel na porrada? Vai chover no show do Rashid ou não vai? Coitado do Rashid, já teve 2 shows cancelados no Lola por causa de chuva. Vai chover no show do Rashid ou não vai? Quanto você apostaria se vai chover ou se não vai chover no show do Rashid no Lollapalooza? Ele conseguiu fazer o show dele já, ficamos felizes, mas teve 2 shows cancelados. O que você vai apostar num festival? O Drake vem ou não vem? Se saísse a line do Rock in Rio, vamos supor, próxima line do Rock in Rio, e vai sair lá que o Drake é uma das atrações. E você teria a possibilidade de apostar se o Drake viria ou não viria para o show no Rock in Rio. Quanto você apostaria e em qual possibilidade você apostaria? Quais seriam as odds? Eu tenho certeza absoluta que as odds para ele vir seriam muito mais altas do que as odds para ele não vir. Se o show da Luísa Sonza vai ser ruim? Se o odds para isso. Pedro Sampaio vai tocar 40 vezes? Pedro Sampaio, cupom Genética na Growth? Não vai. Então, assim, tento empurrar isso pra gente, e acho que a Globo é errada, a Globo é suja também. A Globo é suja, porque a Globo muitas vezes empurrou bet como se fosse o problema de influenciador, quando teve treta da Blaze, quando teve treta de tudo, um monte de gente não olhou pra isso, mas o Betano, o Brasileirão Betano, os times de futebol com bet, Globo... Brasileirão Betano, a Fonte Nova, estádio do Bahia, em Salvador, chama Arena Fonte Nova Aposta e Ganha, ou Arena Aposta e Ganha Fonte Nova. Brasileirão Betano. É isso, mano. Com bet também estão ali enquadrados nisso. Porém, dentro dessa realidade, o que a Gazeta TV fez foi um abuso. Foi fazer isso muito mais. Vamos explorar o limite disso aqui, vamos embora, que a gente precisa faturar, né? Estamos aqui com essa conta da Copa e vamos embora. Vamos aproveitar a paixão nacional do brasileiro aqui e vamos drenar o sangue do brasileiro com bet. Com KTO, com Betano, com Bet 365, um Bet Nacional, com Bet não sei o quê. E vai embora, vai feiro. Quem pagar, vai lá. Quem pagar, tá. E para a transmissão e fala, e a odd, e a chance de ganhar, e a chance não sei o quê. E isso, se eu não me engano, é proibido fazer isso. É proibido você induzir a pessoa a achar que ela vai ganhar alguma coisa. Mas tava lá, tava rolando. Por quê? Porque pode tudo, pô. Se eu não me engano, não. É proibido mesmo. A gente eu não vou lembrar agora a lei, mas isso está no Código Penal de 1940. Isso é crime. É crime. Fazer essa indução, você usar, às vezes, da ignorância da pessoa para persuadir a pessoa.
a tomar uma certa decisão ou não em jogos considerados jogos de azar, é crime. Isso é crime. Pode tudo. É um gordinho simpático. O canal é legal, tá lá. É simplesmente o que a gente tá pedindo é só pra seguir algum tipo de moralidade, numa coisa, um tipo de regra, algum tipo de volume ali, equilibrado, para que não seja abusivo, ponto, é isso. E é exatamente o que eu falo no meu vídeo, e exatamente, muito provavelmente, é o que vai ter que acabar acontecendo. Porque você assiste transmissão em outros jogos, é muito menos invasiva do que é na Cazé TV. Mas muito menos invasiva. Mas na Globo deveria seguir a regra também. Cara, a Globo, pelo que eu lembro, tá? Vou falar pra vocês, não assisto muito pouco a Globo. Não lembro da Globo parar pra ficar falando quais são as odds e induzir as pessoas a apostarem no meio do jogo, tá? Posso estar completamente enganado, que é uma falta de conhecimento meu da Globo. Se você vier com essa informação daqui, pode acreditar que vão bater igual. De um jeito que eu também acho errado, né? A Globo, inclusive, investiu numa empresa de bet pra eles, tá? E aí? MGM Bet. E, mano, é isso. É simplesmente isso que a gente tá falando. Porque essa questão de bet, mano, é uma questão que ela gera impacto real. E você fala assim, aposta quem quer. Eu consegui apostar e nunca deu nada pra mim. Sabe? É a mesma coisa de você virar e falar assim, eu fumei um baseadinho, nunca deu nada pra mim. Eu dei nunca deu nada pra mim. Oxi. Eu nunca deu nada ruim pra mim. Tá sabendo bem, ô Sr. Edson. Tá sabendo bem. Rapaz. Então por que as pessoas não conseguem apostar tranquilamente, né? E aí tá lá um pai de família fudido, que olha e fala assim, porra, eu tô aqui esperando o meu salário pra ver se eu consigo pagar o supermercado, deixa eu apostar a bet pra ver se vai dar uma solução pros meus filhos. O cara é induzido a isso, o cara vai lá, abre a influenciadora, e é uma crítica que a gente fez justamente... A pessoa vai, toma dinheiro emprestado com a agiota, se fode pra pagar, vai ser ameaçado, vai tomar no cu pra pagar, pega empréstimo com o banco, não consegue pagar, se endivida inteira, as famílias vão tudo pro buraco, família ficando sem dinheiro. A gente sabe que uma das maiores causas de divórcio no Brasil é por questões financeiras, e você vê uma série de famílias acabando por causa disso, uma série de pessoas tirando a própria vida, tentando tirar a própria vida por conta de dívida e por conta do buraco que fica na vida da pessoa, quando a pessoa se dá conta de que ela tá perdendo tudo, de que ela perdeu o relacionamento dela, de que ela perdeu a boa relação com os familiares, com os filhos, com os pais, com os amigos. A pessoa não consegue mais ficar sem apostar, as coisas da casa da pessoa começam a virar tudo farelo para a pessoa poder ter dinheiro na porra do Pix para apostar e para tentar betar, para recuperar o dinheiro que a pessoa perdeu. É como se fosse como se fosse um vício em droga. É a mesma coisa. São raízes diferentes, é lógico, mas a reação da pessoa e o comportamento da pessoa é o mesmo. Então, não é um relato isolado. Muitas pessoas dizem isso. As pessoas se encontram num vazio tão grande e numa distância tão grande, num isolamento tão grande de todas as outras pessoas ao redor, num isolamento que ela mesma se colocou, que o que resta para ela é atentar contra a própria vida. Então, é esse o nível que nós estamos falando. E quando a gente fala sobre os investimentos que têm que ser feitos e toda a rede de assistência que tem através do SUS, é para amparar uma pessoa nestas condições. Não é você virar para a pessoa e falar assim, bloqueia o aplicativo aí no teu telefone. Coloca um limite aí de 50, 100 reais no telefone. É um vício destrutivo na vida da pessoa, nos ciclos que a pessoa tem, nos ciclos de amizade, nos ciclos de família, nos ciclos de trabalho, nas relações de trabalho da pessoa, na condição, na aptidão da pessoa de viver a vida de uma forma funcional. As pessoas perdem essa capacidade. Não por falta de vontade, não porque são vagabundas, não porque não querem, mas porque elas estão enfrentando uma doença, um vício real, que é a ludopatia. Foi o que acabou causando a CPI das bets, que é um influenciador que deu em pizza, né? Porque nossos queridos deputados estavam mais preocupados em tirar selfie com a Virgínia do que resolver um problema, de olhar e falar assim, mas peraí, você tá garantindo o resultado pra pessoa? Tá falando que o algoritmo tá ruim? Tá garantindo que vai ter retorno? Isso não pode ser certo. E aí vai embora, sabe? Então, de novo, né? A gente tá falando justamente sobre a volumetria e quão abusivo isso é. O quão exclusivo é, o quanto isso vai
E precisa ser o tempo todo. O tempo todo. Mas sei lá, assim, eu acho que a parada é justamente essa, assim. O problema é contra, nossa, é acabar o monopólio da Rede Globo. Gente, não, eu quero a Rede Globo exploda. Se o Projac pegar fogo agora... Não, fogos. É nóis. Que barra. Sabe? Mas, de novo, mano, é uma parada que a gente precisa entender. É uma parada que já está acontecendo. Existe uso de Bolsa Família em bet. Existe prática abusiva. É uma parada que tá tirando dinheiro do brasileiro. Se não me engano, são quase 30 bilhões por mês em bet. Tá? É uma grana muito alta. E a gente precisa começar a conversar com isso como sociedade. E existe também hoje um lobby muito grande dentro da política. Existe pessoa... Olha que fofinho o cachorrinho atrás dele ali, de roupinha. É um Buterrier? Acho que é um Buterrier, né? Bocejando, olha que fofinho. Deputado, dono de empresa de bet, fazendo isso. Nem vou falar de lavagem de dinheiro organizado, nem vou falar nada disso daí, Ixi, que isso aí é outro buraco, outra competência. É. Mas a gente precisa entender que a gente precisa começar a regular isso, porque isso já tá tendo efeitos na nossa economia, isso já tá tendo efeitos nas famílias das pessoas, nas vidas das pessoas, e essa é a função do Estado, essa é a função do debate público. Você tem um cigarro, usa cupom genética no grupo, que tava acabando com a vida das pessoas, a gente precisa parar e trocar ideia, pô. Precisa parar e trocar ideia. Então, assim, eu acho que é uma coisa que foi necessária. Cazé TV se fez de pão para levar linguiça, tá? Se fizeram de pão para levar linguiça, e, meu, tomara que isso venha com mais regulações, sem sacanagem. Quero que a Globo seja regulamentada, eu quero que a Cazé TV seja regulamentada, eu quero que todo mundo seja regulamentado. Todo mundo. Não tô, nossa, aqui só regular. Não, gente, é todo mundo. Por mim é todo mundo. Sim. Por mim nem tinha propaganda de bet. Ponto. Globo explodir e proibir propaganda de bet. E putz, eu vou fazer um café e vou sorrir. Falar, hoje que tarde gloriosa que estamos tendo, não é mesmo? É isso, pô. Agora achar que, nossa, pô, o vagabundo veio falar pra mim e falou assim, nossa, tá aí defendendo a Rede Globo. Pô, vai, sabe? Vai dar meia hora de bunda, sabe? Vai encher o saco de outro, meu irmão. O problema é que às vezes o cara gosta de dar bunda, né? Então, pô, vai. Bom, tá, beleza, a gente entendeu já o ponto. Eu vou só tecer alguns comentários rápidos que eu acho que são importantes. Ixi, o Didi tomou mordida de um Buterrier. Buterrier, coincidência, hoje levei uma mordida de leve, quase levou minha perna. Fofinhos, né? É igual aquele meme do... Puta, que eu não vou conseguir procurar agora, aquele meme do Salsichinha, que o título da reportagem é, acho que 5 ou 6 salsichas matam a pessoa e tal, aí alguém comenta que fofinho ele de roupinha. É isso, né? Mas, bom, falando, só para encerrar aqui o comentário a respeito do vídeo do Edson, eu acho que eu não vou dizer que é a última vez que a gente fala disso aqui, porque é óbvio que esse assunto ainda vai ter desdobramentos, mas eu acho que enquanto não houverem desdobramentos, é chover no molhado, porque algumas coisas já mudaram e a gente já fez aqui as críticas que a gente tinha que fazer, a gente já falou sobre isso aqui, então acho que conforme forem saindo atualizações a gente volta a falar, né, ou coisas que sejam significativas assim, a gente volta a falar. Primeiro que eu acho que a Globo pode sim, supostamente, Vossa Excelência, ter a ver com esse movimento de bater na Cazé TV, porque eu acho que é isso, acho que a Globo tem interesses em gerar uma onda de cancelamento na Cazé TV, pelo crescimento da Cazé TV, e não só a Globo, mas a própria GE TV, porque a GE TV tenta ser a Cazé TV, não consegue, eu acho vergonhoso ver os caras tentando imitar, às vezes, um carisma que a Cazé TV tem, é cringe ver, é vergonhoso ver. Eles trouxeram pessoas boas, o Jorge Igor é um cara bom, todas as meninas que foram contratadas, acho que a Mari Spinelli, a Karina, a Jordana Araújo, se eu não me engano, tá com a galera da GETV também. Eu já falei, né, do Jorge Igor, tem o Formiga, o Fred. É uma galera boa, mas assim, é uma galera boa quando eles conseguem ser... quando eles conseguem agir do jeito que eles naturalmente são, quando eles conseguem ser... agir de uma forma natural, né?
Não quando eles ficam tentando emular o jeito da Casa TV, que é o que parece. Aquela central da Copa, eu acho vergonhoso, né? O quadro da própria Globo. Então, enfim, eu acho que... E a Cazé vem incomodando. A audiência da Cazé, eu vi um levantamento essa última semana que das 10 maiores lives da história do YouTube, no número de espectadores, a Cazé TV as 10 lives são da Cazé TV. E a maior live da história do YouTube, de novo, no número de espectadores, foi do último jogo do Brasil, Brasil e Japão, 22 milhões de pessoas simultâneas ali na live. É um número muito considerável de audiência, pensando em audiência. Ainda se a gente considerar que o SBT está fazendo a transmissão dos Jogos do Brasil, e tem muita gente considerando a narração, não só a narração, mas a transmissão da SBT melhor do que a transmissão da Globo, então acho que a Globo teria razões para articular, por exemplo, uma onda de cancelamento à Cazé TV. Eu não estou afirmando que fez, não é conspiração. Eu acho que não é maluquice pensar que a Globo teria um interesse, por exemplo, nessa onda de cancelamento da Cazé TV. Dito isso, o que eu acho que tem que acontecer, aí a gente falando de governo, aí a gente está falando de Congresso, nós estamos falando de política pública, Eu acho que taxar... O Renato entrou, para você entrar aqui junto, Renato, no corte? Sim. Oi, gente, tudo bem? Eu mandei, abre aí o link que eu te mandei no WhatsApp para compartilhar na tela, a vibe que passa a GE tentando ser descolada. Me passa muito a vibe dessa imagem que o D vai colocar na tela, gente. Então, peraí, Desculpa interromper, mas parei para jantar. Não. E aí eu tava ouvindo e achei que tava muito bom. É isso aqui, calma aí. A Globo aí, ó. Os caras tentando ser descolado. Mano, eu fui ver o jogo do Brasil e Escócia, fui ver na casa do Sheik. E aí ele tem a anteninha, né? A gente viu na Globo. Aí foi o gol que o Matheus Cunha fez o jogo que o Matheus Cunha fez 2 gols. Aí, mano, acabou o jogo, eles cortaram pro estúdio, tava os caras em cima do sofá, assim, ó. Não, vergonhoso, mano. É vergonhoso. É vergonhoso. Renatinho é foda. Só que eu acho que a grande questão, e aí que eu queria chegar para encerrar o corte, eu acho que a grande questão de que a gente tem que realmente cobrar não é Cazé TV, não são os comentaristas, não é nem a Live Mode, na verdade, que o responsável, que é quem encabeça, quem responde pela Cazé TV, é a Live Mode, né, que é uma empresa gigantesca, que é quem financia, que é quem ganha o dinheiro, é a Live Mode, não é nem o Casimiro, não são os anunciantes, não são os principais, é a Live Mode. Mas eu acho que a gente tem que cobrar os próprios senadores e os próprios deputados, e a gente tem que cobrar para que a publicidade das bets seja sumariamente proibida. Tem que ser taxativo, tem que ser proibido. Porque eu acho que não dá nem para fazer um direcionamento da verba publicitária para campanhas do SUS. Quem vai garantir? Quem vai garantir que não vai ter desvio de verba? Quem vai garantir que não tenha caixa 2? Quem vai garantir que não tenha um subfinanciamento, uma diminuição de verba publicitária, porque daí vai ser uma grana que obrigatoriamente vai para o SUS? Não tem como garantir isso. Assim. Eu acho que não dá para fazer essa contrapartida obrigatória. Para mim, tem que ser taxativo. Tem que proibir publicidade de bet em qualquer lugar. Assim como foi feito com cigarro. Proibir na Globo, proibir na Cazé TV, proibir em transmissões via internet, proibir em transmissão em TV aberta, proibir propaganda em TV fechada. Tem que proibir em todos os lugares, ser taxativo, todos os lugares. Eu não quero demonizar, por mais que eu tenha várias questões com grandes nomes da mídia brasileira, da mídia esportiva, que participam de campanhas de bet, eu tenho muitas questões com essa galera. Para mim, assim, o foco central é pressionar o poder público, pressionar o governo Lula, que é quem tem poder de fazer alguma coisa a respeito disso, pressionar os senadores, pressionar os deputados federais, principalmente agora, reta final de eleição, pressionar essa galera para que essa galera seja taxativa. E a gente consiga, num cenário otimista, proibir sumariamente todo e qualquer tipo de veiculação de publicidade de bet.
em qualquer que seja o veículo, em qualquer que seja a mídia. O que vai ser feito com o dinheiro que as casas de aposta vão arrecadar é uma outra discussão, mas eu acho que nesse momento, no atual cenário que a gente está enfrentando, eu acho que o grande embate que tem que ser travado, a grande pressão que tem que ser feita nos representantes do Congresso, nos parlamentares, é a da proibição de todo e qualquer tipo de publicidade das casas de aposta. É a minha opinião, eu acho que é o melhor caminho nesse momento. É um problema que a gente está enfrentando, não é um problema novo. Eu acho que esse problema ele tomou novos contornos com o tipo de publicidade que a Cazé TV começou a fazer. E aí todo mundo começou a falar sobre isso, todo mundo começou a perceber quão nocivo isso era, e aí é um negócio que o Edson falou, que eu acho que é uma observação importante. A galera se ligou no poderio destrutivo que isso tem a partir da publicidade que foi feita na Cazé TV. Eu acho que daí a galera se ligou e falou assim, tá, e a gente trocou essa ideia nas lives do Na Banguela. Isso abre um precedente para todas as outras transmissões de todos os outros campeonatos, não tem fim. Independente do esporte que a gente estiver falando, não tem fim. A gente tem Olimpíadas vindo aí, a gente tem Copa do Mundo Feminina no ano que vem, a gente tem uma caralhada de campeonato que a Cazé TV vai transmitir, assim como a gente tem vários outros campeonatos que a Globo transmite e que a GE TV vai transmitir, e aí todo mundo poderia olhar esse modelo de publicidade de bet e reproduzir. Porque é direcionado, com certeza as casas de aposta pagam mais para as publicidades direcionadas desse tipo, e a forma como a galera gasta dinheiro com isso e tenta recuperar o dinheiro é muito mais violenta também. Então eu vi que em torno de 60%, 65% de todas as odds que a Cazé TV recomendou não deram em nada. Então todas as pessoas que apostaram nesse 65% perderam dinheiro. Então toda essa galera vai se ver motivada a recuperar a grana que foi perdida, certo? Obrigado pelo vídeo do Edson aí, um salve. E obrigado a você que ficou até o final desse corte. Lembre-se de conferir se você deixou o seu like no nosso vídeo já. Deixe o seu comentário, compartilha com a gente a sua opinião. Se você é a favor da taxação, se você é a favor da proibição irrestrita das bets no Brasil, se você é a favor da proibição só das publicidades, se você acha que não, tem que deixar a publicidade mesmo e quem quer aposta. Compartilha com a gente qual a sua opinião. Veja se você está inscrito no nosso canal, lembre-se de ativar o sininho, demorou? Vamos trocar uma ideia sincera e saudável nos comentários. Obrigado, um beijo para você, até o próximo corte, é nóis.